Joel, capítulo 2. Tem Joel na Bíblia, sim. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Amém? Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Acontecerá depois disso o quê? A misericórdia do Senhor, a compaixão de Deus. Porque nesse capítulo 2, estamos falando sobre o dia do Senhor. Depois você em casa pode ir vendo, nós estamos falando disso nesse capítulo. E continua, versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Palavras que fazem a gente refletir e pensar de como seria isso. Será que nós permaneceríamos no mesmo lugar? Vendo tantas coisas? Ele diz que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. E enquanto eu estava estudando o texto, eu fiquei pensando se, ouvindo tais palavras, eu permaneceria no mesmo lugar. Porque o negócio foi ficando assim, de uma maneira que faz a gente parar para pensar em tudo o que estava acontecendo. E o versículo 32 diz assim, ó: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Eu quero estar nesse bolo aí que Ele vai chamar. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que foi explanada. E o meu desejo é que o Teu Espírito fale conosco da mesma forma que falou comigo. E que possamos, ó Pai, ter entendimento a cada instante, mais e mais de tudo que veremos aqui. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Prometo que vai terminar cedo. É um propósito nosso, dos pastores, estarmos terminando o culto na hora. Assim também começando na hora. Então, se você acha que, não, vou demorar mais um pouquinho, que ainda vai tocar o louvor, não. Vai começar na hora certinho e vai terminar na hora certinho. Amém? Então, para isso, deixa eu molhar a palavra. E vamos em frente. Hoje, baseado nessa palavra de Joel,
eu gostaria de estar trazendo para nós, fui falando sobre o avivamento, nos preparando para o avivamento. Foi algo que chamou a minha atenção e vem me incomodando para falar de algo que muitos cristãos... Desligou o ar aqui, é isso mesmo? Misericórdia. De que muitos cristãos e muitas igrejas têm se esquecido de que teremos verdadeiramente avivamento. E que nós precisamos estar atentos e aptos para esse dia. Avivamento é trazer a vida ao que está morrendo. Como uma pessoa que tem uma convulsão e é socorrido e é avivado para se levantar. É um avivamento. Em tempos de morte e desânimo, vários avivalistas que marcaram o mundo. E um deles nós conhecemos bem, ou já ouvimos falar muito bem, que é John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista. Não só John Wesley, mas tantos outros, onde todos têm características próprias para uma única marca em comum entre eles, que é a oração. A oração e a luta diária contra um inimigo que se enfraquece até hoje, que enfraquece até hoje a igreja, que é o pecado. Muitos hoje não querem falar de pecado. Muitos hoje não querem nem tocar em oração. E eu, hoje à tarde, bateu aquele assim, saudosismo, né? E eu estava lembrando das igrejas que passei e tal. E lembrando que sempre tinha momentos de oração, dias de oração, consagração, mulheres de oração. É por isso que eu gosto muito dessa força das mulheres. Ai das nossas igrejas se não fossem as mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres que buscam. E eu estava lembrando da tia Elza. Como era importante para nós vermos aquela mulher. Sem ninguém mandar, sem ninguém falar nada, e ela estava lá. Sábado de manhã, ela pediu a chave ao pastor da igreja para poder ela ir lá fazer a oração dela. Às vezes não tinha ninguém, mas ela estava lá orando. E como a gente sente falta disso. Desse momento, dessa busca. Algo que nós precisamos resgatar. Como muitas coisas nós precisamos resgatar. Que a gente vai deixando de lado, as coisas vão acontecendo e a gente simplesmente deixa cair no esquecimento. Não há nada que possa enfraquecer uma igreja. Nem demônio, nem o mundo, nem a carne ou a perseguição. Mas o pecado mata a obra de Deus. O pecado mata a obra de Deus. Por isso esse homem foi um dos homens que lutaram em oração contra a morte que vem pelo pecado. Durante o tempo bíblico, vemos diversos períodos em que o povo precisou de um avivamento. Momentos em que estavam distantes, desanimados e fracos, e foram reavivados. Quem nunca? Eu estou me sentindo tão desanimado. Tem tanta coisa acontecendo. Não vai dar hoje não. Hoje eu não quero nem levantar.
preciso ficar na cama, preciso descansar, sentindo desanimado, não só para vir à igreja, não é só isso, não é disso que eu estou falando, não. É desanimado para qualquer outra coisa, até mesmo para ir trabalhar. Precisa ser reavivado. Precisa de um toque especial. Precisa de alguém para falar assim: vamos, levanta. Isso me faz lembrar um vizinho meu, que todo dia de manhã, todo dia, era o nosso despertador, ele chamando os filhos para levantar para poder ir trabalhar. Os filhos trabalhavam na mesma empresa que o pai. O pai era o único que tinha o carro, e eles tinham que ir com o pai. Mas era todo dia esse desespero, ele gritando lá da rua, chamando os filhos para ir trabalhar. Era o nosso despertador. Ficou marcado. Ficou marcado. Assim como fica marcado tantas outras coisas que fazemos, e hoje, ainda hoje, nós lembramos de John Wesley. Mas lembramos também de Abraão, pai da fé. Pai da fé. Lembramos de José, o renovador da esperança do povo. Lembramos também de Moisés, o libertador. E Josué, que avivou o povo para entrar na terra santa. Lembramos de Samuel, num tempo em que o pecado estava dominando, estava ali Samuel. E lembramos também de Davi, que ensinou o povo a louvar. Jeremias, o profeta chorão, chorava pelo povo, chorava por todo mundo. E lembramos também de João Batista, que prepara o caminho para o avivamento, proclamando o arrependimento dos pecados. Arrependimento dos pecados. Uma das coisas que nós cristãos hoje precisamos verdadeiramente nos atentar e relembrar, trazer a nossa lembrança do passado e continuar combatendo. Como nós aprendemos, o pecado na nossa vida precisa e deve ser um acidente. Não existe pecadinho nem pecadão, e nem pecado de estimação. Por isso o texto de Joel nos mostra, dentre muitas outras coisas, 3 que precisamos hoje para receber o avivamento. O tão falado avivamento. O texto deixa claro quando diz: depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade, mostrando para nós que o avivamento só vem pelo poder do Espírito Santo. Só Ele. Hoje em dia ouvimos falar de avivamento. Mas tenham isso em mente. Avivamento não dura 1 hora, não dura 1 semana, não dura 1 mês. Não dura momentos em que vai nos satisfazer. O avivamento, ele permanece. É algo que nós vamos sentir e ver que permanece. Tanto que até hoje, ainda falamos de John Wesley. Ah, mas fala muito John Wesley. Foram 50 e poucos anos. Na igreja metodista. Estudei no seminário metodista. Era John Wesley o tempo todo. Muita coisa. E ainda falamos dele. Isso é um verdadeiro avivamento. É para isso que nós somos chamados hoje.
Mas não é de qualquer forma, é pelo poder do Espírito Santo. É algo que nós vamos sentir. Não vai ser qualquer ventinho que vai nos enganar. Nós vamos sentir isso. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando você ouve às vezes uma música nova, você fala assim, cara, senti alguma coisa diferente com essa música. Eu não vou cantar, mas eu tenho uma música aqui que está martelando a minha cabeça a semana inteira. Semana inteira. Mas foi algo que eu ouvi e falei assim, tem algo diferente nisso. São músicas que verdadeiramente falam o nosso coração, trazem para nós uma realidade de tudo aquilo que precisamos, de tudo aquilo que queremos. Então, como posso fazer para me preparar para o avivamento? Primeiro, profetizando. Profetizando. Assim que nós começamos a ler o texto, e diz lá, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Profetizando. De que maneira nós temos recebido as profecias? O texto nos diz que os filhos e filhas profetizarão. Isso significa que uma nova geração se levantaria. Profetizar é falar não o que vê, e sim o que crê. Não o que vê, mas sim o que crê. É por isso que toda vez eu digo que nós não estamos nesse lugar aqui à toa. Eu profetizo todos os dias que aqui entro, todas as vezes que eu oro e lembro da igreja, que nós não estamos nesse lugar à toa. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a igreja Casa e Vida estar aqui nesse lugar. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para você ver. Eu não sei nem se eu vou ver o que vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Que vai acontecer, vai. Você tem feito esse ensinamento valer a pena na sua vida? De profetizar? Você tem profetizado na sua vida? Você tem profetizado bênção para o seu filho? Você tem profetizado bênção para a sua família? Para o seu marido, para a sua esposa? Para a sua casa? Você tem profetizado? Não estamos vendo. Mas isso é profetizar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Para profetizar, temos que ter fé. Precisamos entender que falamos de coisas que são invisíveis aos nossos olhos, naturais. Paulo vai nos dizer lá no livro de Coríntios, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O nosso procedimento hoje precisa ser como o de Ezequiel, diante dos ossos secos. É difícil? Pra caramba. Muito difícil. Mas não é impossível. Afinal, cremos em um Deus que tudo pode. E nessa passagem de Ezequiel, fiquei pensando mais uma vez, que Ezequiel 37 vai dizer assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor,
e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu já teria corrido. Para e pensa. Como assim? Um vale cheio de ossos. Aí tu pensa assim, mas pô, é só isso. De repente um cemitério, passou, tal, né? Mas o negócio vai ficando mais quente. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Ele então me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu fiquei imaginando essa visão e de como seria. Você sentado ou num lugar cheio de osso e ouvir assim, ó, profetiza para esses ossos. Vai conversando com eles aí. Vai falando. Então ele me disse, profetize para esses ossos, diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Aí acontece o extraordinário de Deus. Enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Tudo para começar e para ter vida começa pelo Espírito. Se queremos fazer algo, precisamos envolver o Espírito Santo. Assim também, da mesma forma como foi com Ezequiel, era com Jesus, que diante dos enfermos declarava sua cura e salvação. E a pergunta para nós hoje é, temos feito isso quando estamos em situações como essa? De que maneira você tem encarado a enfermidade na sua casa? De que maneira você tem encarado tudo aquilo que você vê? Presta atenção e não identifica de onde vem. De que maneira você tem feito isso? Estamos exercitando e profetizando bênção sobre isso, sobre os nossos familiares? Se tem algo que me deixa muito triste hoje, é andar pela rua e ver tantos pedintes. Tem uma rua ali chamada Arroio Pavuna. É uma ruazinha que sai lá da Estrada dos Bandeirantes, vai ligar lá a Abelardo Bueno. Passa ali ao lado da Cidade Jardim e daquele Hospital Sara. No início da rua, tem várias pessoas ali que usam crack. E toda vez que eu passo ali, aquilo mexe comigo.
Toda vez. A estrada dos Bandeirantes também ali em frente, a antiga GGS, também é a mesma coisa. E o que nós temos feito? E o que nós, como igreja, podemos fazer? Além de profetizar. Além de chamar à existência aquilo que nós não estamos vendo. Além de clamar pelo Senhor e pedindo libertação. O que nós temos feito? Será que nós estamos fazendo verdadeiramente aquilo que precisamos fazer? Ou ainda estamos deixando o desespero tomar conta? Ficamos tão desesperados e esquecemos da palavra do Senhor. Ficamos tão desnorteados e esquecemos da palavra do Senhor. Profetiza. Chama à existência aquilo que você não está vendo. Precisamos deixar Deus agir tanto em nossas vidas, como também deixarmos ser usados por Ele para profetizar. Aí vamos responder da mesma forma que Jesus, que Ele dizia: a sua fé te salvou, a sua fé salvou você, vá em paz. Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Levante-se e vá, a sua fé te salvou. Como eu busco um dia poder falar dessa forma? A sua fé te curou. Mas para isso, nós precisamos exercitar, não esquecer da palavra de Deus, usar a palavra de Deus e profetizar. Tome posse disso nessa noite. Exerça a sua fé diuturnamente. Faça disso um hábito na sua vida. Um hábito. Tente fazer esse exercício. A hora voa. Segundo ponto. O que podemos fazer? Continuar sonhando. Os velhos sonhando nos ensina que eles não perderam a esperança e continuam cheios de expectativas. Hoje, muitos idosos pensam que não podem realizar os seus sonhos, mas eu digo que podem sim. A nossa vida é cheia de sonhos e desejos. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos ter os nossos desejos de conquista, de ir avante, de ser alguém, de colocar para os nossos filhos a verdadeira mensagem do Evangelho, de acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Sonhar é imaginar, contemplar com a mente, pela fé, entendendo espiritualmente o propósito de Deus. No livro de Coríntios vai dizer: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É como José, que sonhava com a liderança de seu povo. E lá no livro de Gênesis vai dizer que os irmãos estavam um falando com o outro: lá vem o grande sonhador. Mas nós sabemos bem como termina essa história, das conquistas de José e de tudo aquilo que nós aprendemos através dessa palavra, através da vida dele, da persistência, de estar fazendo e executando tudo aquilo que Deus manda ele fazer, de não se afastar do propósito de Deus. São coisas que nós precisamos ainda hoje nos agarrar,
precisamos continuar sonhando com as promessas de Deus para a nossa vida. Nunca pare de sonhar. As promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Deixa eu adiantar aqui. O último ponto é continuar vendo. Vendo. A visão dos jovens representa a fé. A juventude muitas vezes é imediatista e não enxerga muito além, mas quando esse mesmo jovem serve a Deus, ele tem visões espirituais. Ver significa ter a visão espiritual que vem de Deus e contemplar a consumação do nosso sonho. Ter visão. Aprender a ver além. Aprender a ver de acordo com o que o Espírito Santo está nos mostrando. Às vezes não vemos como Deus vê, e sim como Geazi, que foi colocar lá o bordão em cima do menino, como Eliseu mandou, e voltou dizendo que não tinha acontecido nada. Eu imagino o Geazi correndo com o bordão, já tinha visto tantas outras coisas. Eu vou botar esse bordão lá, vai dar bom e vai dar tudo certo. Colocou lá e falou assim: deu ruim, deixa eu voltar correndo para avisar que não deu bom não. Para o meu Senhor lá pensar em outra coisa, que hoje está diferente. Geazi foi adiante, pôs o bordão, mas não deu. E falou assim: ó, Eliseu, o menino não acordou não. Eu acho que falhou alguma coisa aí, hein? A visão de Geazi estava no imediatismo. Ele já tinha visto tantas outras coisas através do profeta Eliseu. E ele achava assim: eu vou colocar lá e vai dar tudo certo, nós vamos já sair daqui de manhã. Mas não foi assim, porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer fazer, não é do nosso jeito. É fácil estar ligado na visão de Deus? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso ter fé. Logo depois veio a experiência de ter a planta venenosa na panela. Eliseu manda colocar farinha e depois manda todos comer. Irmãos, cá para nós, tem uma planta venenosa. Nós estamos lá no sítio da Benção. Sítio da Benção. Fazendo lá um almoço. Acaba a verdura e nós vamos sair por ali para pegar alguma coisa para botar lá para a gente comer. Coisa que a gente não conhece. Tá? Só que essa coisa que a gente não conhece é veneno. Aí imagina o pastorzão falando assim, ó, põe farinha e come. Eu não ia comer. Eu não ia comer. Você ia comer, senhor? Depois que um ou dois tivessem comido, eu poderia até arriscar a botar um pedacinho na língua. Mas eu ia querer ver primeiro. Que não foi o caso aqui. As pessoas acreditavam tanto, as pessoas tinham tanta fé e sabiam que ele era um homem de Deus, que em momento algum devem ter pensado assim: não, é melhor a gente esperar para ver no que vai dar. Não, eles comeram e o veneno já não estava mais na panela. Glória a Deus por isso. No meio do povo de Deus, muitos que estavam no deserto
não puderam entrar e nem ver a terra prometida por causa do pecado da murmuração. Eles não estavam vendo. Moisés também pecou com a ira. E mesmo assim Deus lhe permitiu ver do monte a terra santa antes de morrer. Ele só viu. Eu fico imaginando o tanto que Moisés ouviu a murmuração daquele povo, de tanto que aconteceu, de tudo que aconteceu. E Deus falar assim: vem cá, Moisés, vamos ali no monte. Está vendo ali? Ali é a terra prometida. Mas você não vai entrar lá não. Porque você fez isso, 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 isso. Uma simples desobediência. Que foi uma simples grande desobediência. Fez com que ele não entrasse na terra prometida. Ainda hoje devemos aprender a ser como um homem da Bíblia, como Noé. Noé que profetizou, sonhou e viu a realização da arca. Ele profetizou, ele sonhou e viu. Profetizar, sonhar e ver. Essa é a nossa chamada para essa noite. Para que possamos estar preparados para o grande avivamento. Profetizar, sonhar e ver. Não podemos deixar que isso caia no esquecimento. Somos uma igreja forte e abençoada por Deus. E temos a certeza de que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Temos a certeza que estamos no caminho certo. Não foi um nem dois que estavam orando. Nós somos vários orando. E a palavra nos garante isso. Se é mais de dois, Deus está no meio de nós. Profetize, sonhe e veja o avivamento. E eu queria concluir. 7 minutos de atraso. Mas eu já queria estar concluindo. Acontecerá, com a parte A do versículo 32. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou falando de mim e de você. Se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. O verdadeiro avivamento não começa em multidões, mas no coração rendido diante de Deus. Por isso que nós aqui na igreja temos buscado sempre chamar o povo a estar no altar, chamar o povo a orar, a convocar, a verdadeiramente se dobrar aos pés do Senhor. A Bíblia nos mostra que avivamento não é apenas emoção, mas transformação profunda. Em 2 Crônicas, o Senhor declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aqui encontramos a essência do avivamento: humilhação, oração, busca e arrependimento. Humilhação, oração, busca e arrependimento. O avivamento verdadeiro não é produzido por estratégias humanas, mas pela ação do Espírito Santo em corações quebrantados. Davi afirma que Deus não rejeita um coração contrito. Isso nos revela que o avivamento começa quando reconhecemos nossa
total dependência de Deus, total dependência do Senhor. Ao longo da palavra de Deus, vemos que sempre que houve o arrependimento genuíno, houve restauração. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva experimentou um poderoso avivamento. Não por causa de estruturas, mas porque perseveravam em oração, na comunhão e na palavra. Oração, comunhão e palavra. Será que nós hoje temos nos atentado para isso? De como é importante essas três coisas: oração, comunhão, estarmos juntos, e palavra. O resultado foi uma fé viva, um testemunho ousado e vidas sendo transformadas diante de Deus. Um verdadeiro avivamento também produz frutos visíveis. Não se trata apenas de sentir, mas de viver e ver a diferença. Há mais amor, mais santidade, mais sede pela palavra e um desejo ardente de agradar a Deus, como está escrito no livro de Gálatas, quando diz que o fruto do Espírito se manifesta de forma clara na vida daquele que foi tocado por Deus. O fruto do Espírito se manifesta de maneira clara na vida daquele que foi tocado por Deus. Precisamos entender que avivamento não é um vento passageiro, mas é um estilo de vida contínuo diante do Senhor. É acordar todos os dias com fome de Deus, é rejeitar o pecado e abraçar a santidade, é viver com propósito eterno. Hoje, o Senhor ainda procura corações disponíveis. O avivamento que tanto buscamos começa em nós, começa em mim, começa em você.